Certo. Finalizando agora, né, esse importante julgamento, um crime, a tentativa, né, de homicídio, né, nós chamamos de feminicídio contra a mulher, praticado em 2012. Esse caso, infelizmente, demorou a apuração no trâmite da investigação, tanto polícia, Ministério Público, mas foi possível realizar essa denúncia em 2021. Foi um caso muito grave, porque essa mulher, um relacionamento curto, que eles tinham 4 meses, e quando ela terminou esse relacionamento, ele não aceitando nessa situação do término, ele começou a vigiá-la no trabalho, e quando ela se deslocava para trabalhar, né, de madrugada, indo ao trabalho de bicicleta, ele surpreendeu ela durante o trajeto, no seu veículo, cercou ela, que estava de bicicleta, e desferiu um disparo, né, na cabeça da vítima, né? E ela caiu desfalecida nesse momento, né? E ele então evadiu logo após, mas houve um socorro rápido de pessoas que estavam próximas e chamaram muito rapidamente a ambulância, a polícia, e ela foi atendida de forma rápida e com atendimento eficaz, e pôde a vida dela ser salva. No entanto, ela ficou com uma debilidade, né, da deficiência auditiva permanente, bem como uma restrição de locomoção do braço. Ela depois, de forma remota, né, hoje em dia é possível, de forma online, ela temia, né, vir e ter o contato presencial com o acusado. E esse caso ele tem uma gravidade maior, porque esse indivíduo, ele, infelizmente, em 2009, consta dos autos que ele havia ceifado a vida, matado uma outra namorada dele na comarca de Alvinópolis, cidade, município de Dom Silvério. E como ele evadiu, ficou foragido, ele não tinha ainda sido preso por esse outro fato anterior. E aqui ele estava residindo na nossa comarca, né, no Paraíso, e ele se valia num nome, ele utilizava o nome do irmão dele. E com isso ele, né, conseguiu ter uma vida, vinha tendo uma vida normal, como se fosse uma pessoa que não devesse nada à justiça. Ela não imaginava que ele tivesse esse histórico de ter matado uma outra mulher. Durante o julgamento ficou demonstrado que ela sequer sabia o nome dele real. Ele se apresentou para ela com um nome falso, o nome do irmão. Então ela não sabia de nada daquele histórico dele, né? Senão, com certeza, ela não teria iniciado um relacionamento com ele. No entanto, ela percebeu atitudes, né, agressivas, né, possessivas dele, mas quando ela terminou esse relacionamento, ela foi surpreendida com esse ataque covarde e brutal. Então hoje a gente, né, está fazendo justiça aqui a esse caso. Ele tinha sido condenado no outro caso, no crime lá em Alvinópolis, em que a mulher lá, a vítima Daniela, infelizmente faleceu a pauladas, né? E né, nesse caso aqui faltava julgar essa tentativa, e nós tivemos aqui uma resposta assim muito forte, né, de vitoriosa mesmo, como eu digo, de comemoração para aqueles que, né, lidam com a justiça, né, e esperam uma resposta para esses casos. No crime em que ele matou uma mulher ali em Alvinópolis, em Dom Silvério, ele recebeu, parece, uma pena de 20 anos. Nesse crime, dadas as circunstâncias, mesmo sendo um caso de tentativa, a resposta, primeiro dos jurados, os jurados acolheram quase que integralmente a denúncia do Ministério Público, né? E sustentada por mim hoje no plenário. Condenaram ele pela tentativa de homicídio, com qualificadora do motivo torpe, qualificador de recurso de toda a defesa da vítima, duplamente qualificado, e também pela falsa identidade, por ele dar o nome falso, né, dar o nome do irmão lá na delegacia. E a resposta do judiciário, né, foi muito condizente com a gravidade, né? Foi uma pena de 27 anos e 8 meses, regime fechado, a qual vai ser somado com a pena lá do homicídio que ele iniciou o cumprimento lá em Dom Silvério, né? Então a pena foi até maior, né, aqui do que a que foi estabelecida lá no caso da vítima que faleceu, dadas as circunstâncias, né, do caso, muito graves. Um indivíduo que já tinha matado uma mulher antes e, né, conseguiu foragir da justiça, né? As pessoas ele não apresenta documentos, utiliza o nome de outras pessoas. Há uma dificuldade de estrutura da polícia, né, que o governo precisa investir mais para colher identificação, né, papiloscópica, né, a digitais das pessoas, né?
Então eles se valem dessas falhas, né, da estrutura, do sistema para tentar né, não submeter a lei, né, para se gozar da impunidade. Mas assim, hoje foi dada a resposta assim, firme, né, pela comunidade, dos jurados, que foram muito assim, demonstraram, né, que a comunidade de Minas Gerais, a nossa região, não aceita, não é conivente, né, se indigna com violência contra a mulher, né, se indigna com atos de covardia, de violência. E a resposta está aí, 27 anos e 8 meses, né, dada, né, o que a lei permite, foi uma resposta extremamente positiva, né. Nós saímos com a sensação de dever cumprido. Eu vim, né, cooperar de Inhapim para esse caso. E a gente, assim, esse tipo de caso nos anima, porque até pela divulgação, com certeza gera um efeito de intimidar outros criminosos a fazerem atos iguais. Eles têm uma certa lenda de que, vou cometer isso, vou matar a mulher, vou ficar 1 ano e vou sair, vou ficar 1 ano e meio e vou sair. Não, vai ficar, né, mofar mesmo, porque é o que merece mesmo diante de um fato grave como esse. Porque é uma resposta condizente com a gravidade, né? Contrariando que umas pessoas acabam não acreditando na justiça, né? Porque, né, ouve falar, mas a gente procura mudar essa perspectiva, né? E hoje a gente teve graças a Deus, essa vitória aí, né? Colocando um indivíduo agressor e assassino de mulher em cana por muito tempo, graças a Deus. Doutor Joanas, com relação a esse comportamento dele em ocultar a verdadeira identidade, é um agravante? Se é um crime, né, um crime autônomo, né? Infelizmente a pena desse crime é muito baixa, né? Mas é um crime, é uma pena que tem uma pena de até 1 ano, mas foi condenado nesse crime. Mas seria o caso do legislador aumentar, né, essas penas, porque com isso eles se livram da justiça, né, durante um tempo, né? Tem que ter todo um esforço da polícia, graças ao instinto dos policiais do Paraíso, né? Policial na época, o investigador Érico, o investigador Kleber, eles desconfiam da delegada que hoje é regional, a Thalita, desconfiaram, né, que aquele indivíduo ali estava com muito medo de ser intimado pela polícia. Então eles confiaram que poderia não ser aquela pessoa que ele estava indicando. E aí, né, com a chamada identificação criminal papiloscópica, né, com as digitais, né, eles chamam de teclado piano, eles conseguiram averiguar que era, na verdade, um foragido por matar outra mulher, né? E só não matou essa porque Deus pôs a mão mesmo, por milagre ela sobreviveu. Então, esse é um crime autônomo, que ele foi condenado, recebeu uma pena por ele, né? Então, mas assim, embora a pena não seja alta desse crime, mas a pena de tentar matar alguém, tentar matar uma mulher, hoje em dia é uma pena muito alta, uma pena mais condizente com a gravidade do fato, né? Então, fica assim a advertência que aqueles que cometem crimes contra a mulher, a resposta da lei hoje em dia é muito, muito maior do que era antigamente. É sabido por todos nós que acompanham o trabalho do senhor ao longo dos anos, que o senhor desdobra em todo o processo, horas e horas, dias, para vir presidir um júri como este. Agora, a pergunta é a seguinte: o senhor ficou surpreso com a pena que ele recebeu? Olha, eu fiquei, eu entendi, não só, no caso, essa pena depende primeiro de um trabalho da promotoria, né? Depois desse trabalho ser acolhido pelos jurados, e depois do trabalho do judiciário acolher aquilo que foi levantado pela promotoria, né? E nós ficamos com a sensação assim não digo assim surpresa, eu digo de gratificação por entender que assim houve assim um trabalho bem feito e que resultou num resultado muito bom em termos de aplicação da justiça, né? O júri assimilou então o pedido do Ministério Público? Sim, houve, né, um acolhimento da defesa, foi feito pela Defensoria Pública, né, doutora Annelise, muito bem, por sinal, né? Ela teve até acolheu uma parte, né, um pequeno ponto que reduziu até um pouco, mas, né, no geral, na quase totalidade, ela foi acolhida pelos jurados, né? Então foi uma resposta muito efetiva, né? Porque se diz assim que no interior, né, em Minas, as pessoas são meio que um pouco coniventes com a violência contra a mulher, e a resposta dos jurados é que não, né? Que hoje a resposta é essa: pena alta e pena dentro do que determina a lei para esse tipo de agressor, né? Para fechar nossa participação e dissipar também uma dúvida: se ele tivesse matado, qual seria a pena? E como ele não matou, e essa pena, a proporção?
a pena foi reduzida um terço. Isso aí não a lei determina, né? A lei brasileira, quando a pessoa não morre, a lei determina que tem que haver uma redução, né? Então o juiz aplicou, mas aplicou no mínimo porque o caso é muito grave. Então ele reduziu essa pena em um terço, né? Então se houvesse a consumação, essa pena teria então pelo menos 9 anos a mais, né? Em tese. Mas com a lei também estabelece um limite, normalmente, para um crime de 30 anos. Né? A não ser que tenha causas de aumento que foram criadas só em 2015. Esse crime, lembrando que ele é de 2012. Né? Então, essa pena assim, ela chegou perto do limite máximo que ela poderia chegar, que seria de 30 anos.